Fala galera, aqui é o LG, professor de Biologia, e hoje a gente vai falar sobre a segunda lei de Mendel, ou lei da segregação independente. O que acontece nesse caso? Olha só, a lei da segregação independente, a segunda lei de Mendel, ela vai trabalhar não com uma característica de cada vez, e sim com duas ou mais características sendo analisadas de uma só vez. Por exemplo, estou cruzando um indivíduo com cor de olho escuro e cabelo liso com uma pessoa com cor de olho clara e cabelo enrolado. Então, eu estou cruzando duas ou mais características e vendo as proporções genotípicas e fenotípicas. Entretanto, a condição para que eu tenha uma segunda lei de Mendel, que eu tenha a lei da segregação independente, é que essas duas características ou mais que eu esteja analisando, os genes estejam em cromossomos diferentes. Então, um par de genes, um par de alelos em um par de cromossomos e um outro par de genes, um outro par de alelos em outro cromossomo. Perfeito? Dessa forma, o que a gente tem? Imaginando um indivíduo com um genótipo duplamente heterozigoto, Azão Azinho, Bzão Bzinho. Azão Azinho é um genótipo, Bzão Bzinho é outro genótipo. Os dois juntos formando, o genótipo para a segunda lei de Mendel. Então, aqui determinando um tipo de caráter e aqui determinando um outro tipo de caráter. E eles juntos, eu vou analisar agora as duas características juntas. Como que esses genes poderiam estar dispostos na minha célula? Então, Azão num cromossomo, Azinho no outro, Bzão no cromossomo, Bzinho no outro. Só que eu posso ter uma outra situação. Eu posso ter Azão nesse cromossomo, Azinho no outro cromossomo, e aqui Bzinho nesse cromossomo e Bzão nesse. Lembrando que um cromossomo veio do pai e um cromossomo veio da mãe, um gene foi doado pelo pai, o outro gene foi doado pela mãe. Então você pode ter esta condição ou esta condição. Muito bem. Estas células, essa condição ou essa condição, das duas maneiras você vai sofrer um processo de meiose, no qual esta célula, que é diploide, que tem os genes alelos, ela vai formar os gametas. E na formação dos gametas, eu posso formar, neste caso, o gameta Azão Bzão, ou eu posso formar o gameta Azinho Bzinho. Neste outro caso, eu poderia formar o gameta Azão Bzinho ou o gameta Azinho Bzão. Então, quando a célula sofrer a primeira meiose, que é a divisão, a separação dos cromossomos homólogos, eu vou ter as seguintes proporções de gametas possíveis para a segunda lei de Mendel. 25% de chances de eu ter um gameta Azão Bzão, que sai daqui. 25% de chances de eu ter um gameta Azinho Bzinho. 25% de chances de eu ter um gameta Azão Bzinho. E 25% de chances de eu ter um gameta Azinho Bzão. Dessa forma, eu posso, com esses 4 possíveis gametas que podem ser produzidos nas mesmas proporções, realizar os cruzamentos para achar as proporções genotípicas e fenotípicas. Isso define muito bem o que é a lei da segregação independente. Significa que, devido aos genes estarem em cromossomos diferentes, eles não estão ligados, eles estão cada um no seu cromossomo, a hora que acontecer o processo de divisão, acontece isso que nós mostramos para vocês. O cromossomo vai para um gameta e ele não necessariamente leva o outro gene. Este cromossomo vai para o outro gameta e não necessariamente ele leva o gene Azão. Portanto, os genes segregam independentemente, porque eles não estão ligados, não estão no mesmo cromossomo. Toda vez que o tipo de herança, que o tipo de exercício, que o problema trabalhar com duas ou mais características ao mesmo tempo, e essas características tiverem genes que estão em cromossomos diferentes, eu vou seguir a segunda lei de Mendel, que é a lei da segregação independente. Valeu, galera, até a próxima!